Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 em diante. Todos que estão aqui já encontraram? Quem está em casa já encontrou? Alguém pode escrever aí? Olha aí, pastora Débora, se alguém escreveu. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Irmã Doris, que Deus te abençoe. A irmã Doris sempre nos auxiliando aí, né? Escrevendo as referências e também o texto, né? Então, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Irmãos, esse texto ele é muito conhecido, ele é muito pregado, ele é muito ministrado. Então, provavelmente, durante a leitura do texto, talvez a minha introdução não vai ser uma introdução muito diferente, porque essa história, só de ler, você já consegue trazer à sua mente tudo que aconteceu aqui, mas eu quero tirar nesse texto, extrair desse texto, pelo menos algumas lições que nós precisamos aprender para vencermos o vale de ossos secos. Eu vou, antes de ministrar, durante a introdução, te fazer entender o que é sentir no vale de ossos secos. Porque essa palavra vale de ossos secos, nós já sabemos, né? Que são as lutas, são as dificuldades, são os problemas da vida, são situações que você acha que já está morto, que não tem mais solução, que é impossível ser restaurado, é impossível ser restituído. E nesse texto nós aprendemos que Deus é poderoso para trazer vida, amém, até aquilo que já estava sequíssimo, né? Porque Deus trouxe à vida aqueles ossos que estavam sequíssimos. E nós vamos aprender nesta noite como vencer o vale de ossos secos. Eu vou fazer uma pergunta bem básica, bem simples aqui. Você que está em casa pode responder escrevendo, e você que está aqui pode dizer sim ou não. Tá? Quem aqui já passou por lutas? Quem aqui já se sentiu você já se sentiu no vale de ossos secos? Você já se sentiu como num beco sem saída? Sim, você já se sentiu como se não tivesse mais saída ou solução para o seu problema? Já se sentiu assim? Amém? Então, nesta noite, nós vamos aprender como vencer o vale de ossos secos. Amém? Todos encontraram? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre ele, sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Só até aí. Meu muito obrigado, pode se assentar você que está aqui, você que está em casa, muito obrigado por nos permitir chegar até você nesta noite, através deste culto online, através desta live. Para mim e para a pastora Débora, é um privilégio poder chegar até você através das nossas redes sociais. Esse culto está acontecendo agora, nesta noite de quinta-feira, 22 de julho de 2021, para você que está aqui participando, para você que está em casa agora, neste momento, e para você que está assistindo posteriormente. Este é o culto da palavra, todas as quintas-feiras, aqui na Igreja Unida do bairro Santa Efigênia. Em breve, o evangelista Elcio vai estar conosco aqui, sempre com um estudo, com uma palavra direcionada por Deus para cada coração. Amém? Queridos, como eu já havia anunciado nas nossas redes sociais, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, ainda nesta semana, quando tomei consciência que eu estaria ministrando na noite de hoje, eu pensei um pouco a respeito desse texto. Na realidade, eu gosto de ouvir canções, e existem algumas canções, inclusive preguei isso domingo, né? Lá no 6º aniversário da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro São Geraldo. Desde já agradeço ao pastor Sérgio pelo convite, aos irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, ali no bairro São Geraldo. Foi uma noite maravilhosa, uma noite de festa. Tivemos o culto aqui no domingo pela manhã, o culto da noite, terminamos o culto aqui, já fui direto para a Igreja Batista da Lagoinha, juntamente com a minha esposa e com alguns irmãos, para o 6º aniversário, e eu falei sobre isso, que existem alguns textos. Lá eu preguei um outro texto que também já virou cântico, né? E existem alguns textos que às vezes nós passamos a conhecê-los de uma maneira especial, porque algum intérprete, algum cantor pega um texto da Bíblia e acaba colocando melodia, né? A música, ela é composta de notas musicais, de melodia e de harmonia. Isso nós aprendemos, né? Enquanto músicos, enquanto tecladista que sou, enquanto todos sabem, eu toco violão, e um pouco, né? Não sou um especialista, mas meu instrumento, meu primeiro instrumento é o teclado. Fui muitos anos tecladista, mas também toco um violão, tanto que estamos dando aula e o trabalho está cada vez crescendo mais, o projeto social, e depois no finalzinho eu falo um pouquinho a respeito disso. Então, nós sabemos que a música ela é feita de notas musicais, de melodia, de harmonia. Existem algumas pessoas que pegam alguns textos bíblicos e transformam em canções. E às vezes é muito mais fácil. Não é que é muito mais fácil, é muito mais cômodo, ou então é até mais repetitivo, né? Porque a pessoa, eu mesmo sou daqueles, acredito que a irmã Doris, evangelista Elcio, tantos outros que nos assistem neste momento, você que está assistindo aí, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu já fiz isso muito, e se você já fez isso, você escreva assim: eu também já fiz isso, tá? Eu, na época do CD, né, hoje em dia quase ninguém mais usa CD, é pendrive, é playlist, né? Eu não sei nem falar, tanto que isso evoluiu, mas na época do vinil, que eu peguei uma parte, nem todos pegaram o tempo do vinil, mas alguns que nos assistem, que estão participando online, alguns que estão aqui, Marcinho deve ter pegado a época do vinil, né, Marcinho?
e na época do CD, às vezes, eu já fiz isso muito, tá? Às vezes eu comprava um CD só por causa de uma música. Eu gostei de uma música. Eu ia lá, comprava um CD e só ficava naquela música. E ficava ali repetindo. E às vezes colocava repeat. Será que alguém que está em casa... Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Comprou às vezes um CD só por causa de uma música. Ouviu uma música no rádio, gostou e comprou um CD. Nem sabia qual... Tinha 10 músicas do CD. Nem sabia qual eram as outras 9 músicas. Mas comprou por causa daquela única música. Eu já fiz isso muito. Alguém já fez isso em casa? A pastora Débora, alguém já escreveu aí? Eu já fiz isso? Vamos ver se alguém vai escrever. A Dói já colocou uma mãozinha assim, né? Irmãos, eu já fiz isso muito. Você já fez? Queridos, então, porque a música, ela nos envolve. Pastor Getúlio Vargas, que Deus te abençoe. Pastor Getúlio também já comprou um CD com 10 músicas por causa de uma música que ele havia gostado. Irmãos, a música, ela é algo maravilhoso. Nós acabamos aprendendo alguns textos, nós acabamos descobrindo ou conhecendo alguns textos por causa de músicas. Eu lembro há uns anos atrás, irmãos, é muito simples isso que estou aplicando nessa introdução. Existem alguns textos bíblicos que eles são tão profundos que alguém coloca melodia nele. Eu lembro há uns anos atrás, né, quando houve aquela explosão diante do trono em todo o Brasil, né, existia aquela gravação anual, né, e as canções do Diante do Trono, a grande maioria das canções ou eram versões como é que chama lá? Song, né, que foram traduzidas, ou então canções que foram extraídas. Aclame ao Senhor, é um texto bíblico. Existe um rio, aquela também do mananciais, não é mananciais não, aquela há um bálsamo em Gileade. São textos bíblicos. Será que você que está em casa consegue compreender isso? Será que você que está em casa consegue compreender isso? Pastor, mas isso é coisa agora moderna? Não. Pastor Getúlio Vargas, quem nunca cantou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande. João Alexandre, Pai nosso que estais no céu. Evangelista Elcio, que eu sei que gostava muito do João Alexandre. João Alexandre era um cantor, aí tem que ter mais de 30 anos de crente para lembrar do João Alexandre. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quem nunca ouviu a Ludmila Feber cantar sobre um vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Eu falei isso tudo para te lembrar que a Ludmila Feber, quando ela fez, ou ela colocou melodia nessas palavras, essas palavras foram extraídas desse texto. A Bíblia fala que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito para um vale de ossos secos. E quando ele chegou naquele lugar, irmãos, o que mais nos chama a atenção, irmã Doris, pastor Getúlio Vargas, o que mais nos chama a atenção é que os ossos não estavam secos. Eles estavam sequíssimos, como diz o escritor. Olha o versículo de número 2, diz no finalzinho do versículo 2, diz assim: eis que estavam sequíssimos. Às vezes a gente tem costume de dizer vale de ossos secos, mas à luz da Bíblia, ou então no entendimento ali do profeta Ezequiel, os ossos estavam sequíssimos. E diz a Bíblia Sagrada que quando o profeta foi levado em espírito para aquele vale, e aquele vale cheio de ossos sequíssimos, o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, era uma pergunta de Deus para o profeta, poderão
viver estes ossos? Era uma pergunta. E o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. E a Bíblia nos conta que Deus disse: então, profeta, profetiza. Então, profeta, faz o que você deve fazer, porque você é um profeta. Profetiza. E o Senhor ainda mostrou ao profeta, né, que era para ele profetizar aos ossos. Aí o profeta disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ora, o profeta dizendo. O profeta disse: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E quem conhece toda essa história, todo esse texto, sabe que no final Deus fez desse vale de ossos secos, Deus levantou ali um grande exército. Irmãos, nós sabemos que todas as vezes que usamos essa expressão vale de ossos secos, é aquilo que disse aqui antes de ler o texto. Quando algo na nossa vida, nós temos a impressão que não tem mais saída. Quando algo nas nossas vidas, nós temos a impressão que está morto, né? E muito mais que morto, às vezes está como esse vale, os ossos sequíssimos, e é como se tivéssemos num beco sem saída. É como se é lógico que Deus, né, queria falar ou mostrar, ou até mesmo ensinar para Ezequiel algo maravilhoso, e com certeza a vida do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel com certeza ele amadureceu muito depois dessa tremenda experiência. E eu posso até abrir um parênteses aqui para dizer que existem situações que Deus nos permite passar, sabe para quê? Para que nós amadurecemos, para que nós crescemos, para que nós sejamos pessoas melhores. Queridos, não entenda isso. Muitas vezes nós pensamos assim: Deus, por que estou passando essa luta? Deus, por que estou passando essa prova? Sabe por que eu passo muitas lutas na minha vida? Porque Deus trabalha em mim através das minhas lutas. Deus trabalha em cada um de nós através das nossas lutas. Que nós possamos entender isso. Pastor, o senhor gosta de fazer apologia à luta, né? Não, eu não faço apologia à luta, mas eu entendo que Deus trabalha em nossas vidas através das lutas. Olha para mim, coloque amor nas minhas palavras, você que está aqui e você que está em casa. Através das nossas lutas, o nosso caráter é forjado. Através das nossas lutas, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos crentes melhores, nós nos tornamos pessoas melhores, nós acabamos tendo experiências maiores com Deus, e tendo experiências maiores com Deus, isso nos faz um testemunho vivo. Sabe por que Deus está deixando você passar essa luta, meu irmão? Você que está em casa, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui, irmãos que estão aqui, sabe por que Deus às vezes permite que você passe por essa luta? Para no final você testemunhar do que Deus fez, do que Deus vai fazer e do que Deus pode fazer na vida. Se Deus fez por você, Deus pode fazer na vida das outras pessoas. E sabe o que é isso? É testemunhar do poder do Senhor. Você, levanta a sua mão, você que está aqui e você que está em casa. Você vai ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Você talvez pode se sentir num vale de ossos secos. Talvez você pode diferentemente pastor, eu não me sinto no vale de ossos secos. Mas talvez você se sente como um Daniel na cova dos leões. Talvez você se sente como um Josué diante da muralha. Talvez você se sente como um Davi diante de Golias. Eu não sei, irmãos, qual é a ilustração que mais demonstra o que você está vivendo. Eu não sei qual é o texto bíblico que mais mostra o momento que você está vivendo, mas eu quero dizer que assim como Deus deu vitória para
todas essas situações que acabei de falar. Deus deu vitória para Daniel, Deus deu vitória para Ezequiel, Deus deu vitória para Josué, Deus deu vitória para Davi e tantos outros. Deus vai dar vitória para você também. Oh, pastor, hoje é o culto da palavra, o culto da vitória é terça-feira, mas quem diz que a palavra não nos garante a vitória? Quem disse? Fala assim, a palavra me garante a vitória. Você que está em casa, escreva aí, a palavra de Deus me garante a vitória. Pastor, hoje é quinta, é culto da palavra, e o senhor está falando de vitória. Claro, a palavra, irmãos, ela nos garante a vitória. Nós crescemos quando conhecemos a palavra e perecemos quando não conhecemos. Sabe por que o povo, existem pessoas que perecem por não conhecer as escrituras, mas nós glorificamos a Deus, oh irmão, porque a palavra é ministrada, e através da palavra ministrada, nós crescemos, através da palavra ministrada, a nossa fé aumenta, e a nossa fé aumentando, nós tomamos posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. É impossível, eu vou repetir, é impossível tomar posse da promessa e não conhecer a promessa. Nesta noite, assim como Ezequiel, assim como o profeta Ezequiel venceu o vale de ossos secos, nós vamos vencer também. Mas eu quero encontrar aqui algumas situações. O porquê, pastora Débora, o porquê, irmãos que estão aqui, o porquê, irmãos que estão em casa, o porquê o profeta Ezequiel ele venceu. A primeira situação que eu encontro aqui é no versículo 1. Quando no versículo 1 o profeta diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Sabe aqui, o profeta está dizendo que o Senhor o levou em espírito. Eu entendo a primeira coisa aqui, que eu tenho certeza que só de lermos, já nos solta os olhos, isso que está escrito. Só que eu entendo que o profeta Ezequiel não era um homem carnal, carnudo, só andava na carne. Não. Sabe o que eu entendo aqui, irmã Ana? Que o profeta Ezequiel era que andava em espírito. Irmãos, o profeta Ezequiel foi levado em espírito para um vale. Quer dizer que ele era um homem espiritual. Ele era um homem que morava na terra, mas que vivia em espírito. Nós precisamos também entender isso, que precisamos andar em espírito. Nós precisamos ser pessoas espirituais. Nós temos que deixar um pouco de sermos... eu não estou dizendo aqui de sermos fanáticos, não, porque existe como é que fala, uma balança aqui. Nós precisamos sermos temperados, moderados. Nós não podemos andar na carne, mas nós temos que andar no espírito. Não podemos, irmãos, viver uma vida onde não nos relacionamos com Deus, não nos vivemos em espírito. Mas pastor, como eu posso viver em espírito? Mesmo vivendo nessa terra, andar em espírito é mesmo estar com os olhos abertos, é mesmo estar diante dos afazeres, mas a sua mente está ligada nas coisas de Deus, a sua mente está ligada nas coisas celestiais. Irmãos, eu gosto de falar muito isso. Nós estamos aqui, mas o nosso destino é o céu. Enquanto eu estava aqui falando agora nesse minuto que passou pessoas aqui, isso talvez até tirou um pouco da minha linha de raciocínio, passou pessoas aqui gritando e zombando. Sabe o que é isso? Pessoas que vivem na carne, e os carnais não conseguem discernir aquilo que é espiritual. Como eu vou discernir aquilo que é espiritual se eu não ando em espírito, se eu só ando na carne? Passou um carnudo aqui agora, zombando,
Por isso até me tirou um pouco a atenção, não a atenção, me tirou um pouco aqui a linha de raciocínio. Ô irmão, irmã, nós precisamos andar em espírito, vivermos em espírito, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E o profeta, ele era uma pessoa que andava em espírito. Oh, aleluia! Como é bom conversar com pessoas espirituais. Como é bom conversar com pessoas que são cheias do Espírito Santo, que quando a palavra ela é falada, às vezes a revelação da palavra logo já vem diante de nós. Sabe por quê? Porque estamos andando em Espírito. Já viu um carnudo, uma pessoa que só anda na carne? Você fala um texto para ela, ela fica assim, o quê? É porque às vezes falta o Espírito. Porque a maioria dos... Irmãos, não é a maioria não, deixa eu corrigir aqui. A Bíblia é sagrada, ela sim o Espírito, né? Como diz, tem pessoas que só conhecem a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que faz a palavra ser revelada, o que faz a palavra o mistério da palavra ser revelado é através do Espírito. Quando estamos lendo em Espírito, quando estamos com o nosso Espírito aberto à revelação da palavra, ou à promessa que a palavra está diante de nós. Irmãos, quantas pessoas que não conseguem compreender, pastor, eu já li a Bíblia e não entendi nada, é lógico. Começa a ler, mas em espírito de oração. Começa a ler, mas no espírito, ligado no trono de Deus, com o coração aberto para a revelação. Mas não estou falando de ler Bíblia pegando os trechos isolados e torcendo eles, não. Eu estou falando de experimentar a essência da palavra, da verdade da palavra, da luz da palavra. Oh, irmãos, e para compreendermos isso tudo, para vivermos isso tudo, pastora Débora, nós precisamos andar em espírito. Bacinho, nós precisamos andar em espírito. Irmãos que estão em casa, nós precisamos ser como o profeta Ezequiel, pessoas espirituais. Como é bom. Eu tenho a oportunidade, pastor Getúlio Vargas, meu amigo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor Getúlio, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos homens e mulheres de Deus. E como é bom você ouvir uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem experiências com Deus, como é bom ouvir, como é bom conversar com pessoas que têm profundas experiências com Deus. Agora conversa com um carnudo para você ver. A camarada está na carne. Não é na carne não, está no tutano. Isso é expressão, né? Quando a pessoa está mais que na carne. É tão carnudo que está no tutano. Terrível. A pessoa não consegue distinguir nada, não consegue ter discernimento de nada. Terrível é conversar com pessoas carnais. As pessoas carnais, a única coisa que você tem que fazer para elas é evangelizar elas. Só isso, viu, irmã? Evangelizar. Para ver se ela deixa de andar na carne e começa a andar mais em espírito. Pessoas espirituais. Você nunca vai ver uma pessoa espiritual ouvindo esses funks cheios de palavrões. Você nunca vai ver uma pessoa espiritual vendo aquilo que não edifica. Acompanhando coisas que não edificam. Isso é coisa para carnais. São coisas para as pessoas que não sabem o que é viver em espírito de adoração, em espírito de louvor, no espírito, meu irmão, ao ponto de ver coisas que ninguém vê. Sabe que o profeta Ezequiel teve a visão do vale? Sabe por quê? Sabe por que ele conseguiu enxergar o vale? Porque ele estava em espírito. Porque na carne ele não conseguia entender nada. Na carne ele não conseguia ver nada. Mas eu glorifico a Deus que nesta noite
Eu estou pregando para homens e mulheres espirituais aqui na igreja. Eu estou pregando para homens e mulheres espirituais que estão em casa. Seja, irmão, seja espiritual. Seja uma pessoa. Eu não digo. Porque muitas pessoas confundem, pastor. Eu conheço fulano. Irmão, não confunda fanatismo com espiritualidade. Com ser cheio do Espírito. Eu conheço pessoas que são fanáticas, chegaram a um ponto, né? Porque eu já disse isso em outras ministrações. Uma pessoa, ela tem que ter o conhecimento e ela tem que ter o poder. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, só conhecimento, e não tem poder nenhum. Aí fica aquela pessoa formal, a letra que mata. Tudo é letra, palavra que mata, a letra. Mas eu conheço pessoas também que não conhecem nada da Bíblia. E acham que são espirituais, porque tudo é poder, tudo é rodar. Tudo é falar línguas, tudo é cair. Mas aí você vai ver a pessoa é fanática. Se você tiver só palavra, você acaba ficando uma pessoa muito formal. Se você tiver só poder, você acaba ficando uma pessoa fanática. Vai ser até meios para as pessoas estarem ridicularizando, ou até mesmo fazendo chacota com as coisas de Deus. Eu vejo muitas pessoas, e não tenho medo de falar isso aqui não. Eu vejo muitas pessoas fazendo chacota com as coisas de Deus. Piadinha. Com as coisas de Deus. E ainda mundano rindo. Que engraçado. Está ridicularizando. É difícil ouvir, mas eu estou pregando o que Deus está mandando a falar. Que nós sejamos mais espirituais. Que nós possamos ser como o profeta Ezequiel. Podemos estar na terra, mas com a nossa mente em Cristo. Você aí, é lógico que a maioria não vai ouvir isso. Mas você aí que acha bonitinho fazer piada com as coisas de Deus. Ah, pastor, é o novo jeito de pregar. Pastor, é o novo jeito para ganhar alma. Deus não precisa de métodos novos. Deus não precisa de estratégias de homem para ganhar alma. A palavra por si própria já é eficiente. A palavra por si própria já é eficaz. Viu, carnudo? Você que fica aí falando mentira do púlpito. Larga mentira. Você que fica aí contando piada com a palavra, com a Bíblia e com as coisas de Deus. Deixa de ser carnudo. Ninguém dá glória agora, né? Nem em casa, né, pastora Adel? Aqui na igreja deu um silêncio agora. Que eu possa, que você possa, que nós possamos sermos pessoas espirituais, ligadas no trono de Deus, ligadas nas coisas de Deus, sabendo que as coisas de Deus são santas. Vai brincando, bobo. Vai brincando com as coisas de Deus. Seu carnudo. O ruim é que a maioria das pessoas que às vezes estão aí na internet, estão aí fazendo vídeo, estão aí se dizendo pregadores, contando piada. Pastor, é o jeitinho agora, é o novo método que tem para ganhar alma. Quem disse que Deus precisa disso? Hein, Marcinho? Quem disse, irmã Ana? Quem disse, pastores? Quem disse, você que está aqui? Quem disse, você que está em casa, que Deus precisa disso? Que a palavra de Deus precisa disso? Eu fui ganho para Jesus com a palavra. A simplicidade, irmãos, é a simplicidade da palavra. Mas a palavra é a palavra revelada, a palavra. Eu não fui ganho para Jesus com piadinha, não, com jeitinho. Ah, pastor, agora
aos coaches. Na minha época não tinha coach, não. Na minha época tinha pregadores, ministros do evangelho, labaredas de fogo. Hoje em dia é coach. Hoje em dia é contador de piada que diz que é pregador. Ah, vai andar, vai ser espiritual, meu irmão. Larga a carne de lado. Eu sei que é difícil. Ninguém escreveu glória a Deus aí, né, pastora Débora? Ah, mas é a palavra. A primeira coisa que fez Ezequiel vencer aquele vale. Ezequiel era uma pessoa espiritual. Cadê os espirituais aqui? Deixa eu ver. Cadê os espirituais que estão em casa? Diga assim: eu amo andar em espírito. Escreva você que está em casa: eu amo andar em espírito. Aleluia. Quando você escreve, eu bebo água. Eu amo andar em espírito. Aleluias. Glória a Deus pela vida da irmã Doris. Pelo menos a irmã Doris escreveu glória a Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, ouvir isso, porque a gente acha bonitinho. Tem gente que ainda fica, que legal nada. Zombando da palavra, brincando com a palavra, contando piada com a palavra. Pastor, você está dizendo que tem que ser careta? Não é isso não, meu irmão. Eu fui um jovem cheio do Espírito Santo de Deus e fui jovem como qualquer outro, com um sorriso. Tinha dia que eu sorria, tinha dia que eu ficava triste. Pastor, porque agora, é porque agora tem que alegrar os jovens. Jovem não precisa ser alegrado não, meu irmão. Jovem precisa ser impactado pela palavra. Porque uma vez impactado, né, pastor? Pastora Débora foi ganhada para Jesus, meu irmão, na palavra. Na época da pastora Débora, não é que ela é muito velha não, mas é porque ela se converteu na batista tradicional. Na época da pastora Débora não tinha música de funk na igreja, essas coisas não, era coral. Primeira voz, segunda voz, tenor, contralto, divíduo. Por que duvida? Pastor, porque agora a gente quer ganhar os jovens para Jesus. Por isso muitas pessoas andando com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, mas vivem na carne. Ezequiel andava em espírito. Qual é o seu estilo de vida, meu irmão? Qual é o seu estilo de vida, minha irmã? Segunda coisa que eu consigo entender aqui, que quando Deus mostra aquele vale cheio de ossos para o profeta, Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel. Deus diz assim: profeta, deixa eu ver onde está aqui, versículo 3. E me disse: filho do homem, era Deus perguntando para o profeta Ezequiel. Olha Deus dizendo, Deus chamando Ezequiel de filho do homem. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Sabe qual foi a resposta? Irmãos que estão aqui, sabe, irmãos que estão em casa, qual foi a resposta do profeta Ezequiel para Deus? O profeta, como ele andava em espírito, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele falava em nome, porque ele era profeta. Eu disse isso domingo, lá no aniversário de 6 anos da Batista da Lagoinha. O sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus. O profeta, ele pega de Deus e traz para o povo. Então o profeta tem que ter intimidade com Deus. O profeta tem que ter relacionamento com Deus. O profeta tem que discernir a voz de Deus. Então o profeta Ezequiel sabia o Deus que ele servia. Tanto que ele disse assim: Senhor, tu sabes. O Senhor é que sabe. O Senhor é que tem um controle. O Senhor é que tem um comando. O Senhor é que é onisciente, que sabe de tudo. Meus irmãos, nós precisamos compreender. Eu preciso compreender isso. Você precisa compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Deus
Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece, Ele pode, Ele entende todas as coisas. E o profeta reconhecia a soberania de Deus. O profeta reconhecia a grandeza de Deus. Meu irmão, minha irmã, quer vencer o vale? Reconheça a grandeza de Deus. Pastora Débora cantou aqui hoje: grande é o Senhor. Oh, irmãos, grande é o Senhor. Esse é o Deus que você serve. Grande, sabe de todas as coisas, poderoso, onipotente, como diz em italiano poderoso. Estava falando isso com a irmã Ana vindo para a igreja, né? A irmã Ana faz curso de inglês. Eu falei, só sei falar uma coisa em italiano. Ela, qual? Onipotente Dio, poderoso Deus. Aleluias. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele é poderoso, Ele tem a solução para todas as coisas. Quer vencer o vale? Reconheça a grandeza do Deus que você serve. Reconheça a soberania. Eu sei que o evangelista Elcio está participando do culto online. O evangelista Elcio, ele gostava muito de um hino, que eu também gosto. Deixa eu ver só, ele é assim, ó. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus, irmão, soberano. Será que você pode dizer isso? Será que nós podemos dizer isso nesta noite? O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. Oh, aleluia! O profeta reconhecia a grandeza. O profeta reconhecia a soberania. O profeta reconhecia a onisciência de Deus. Senhor, tu sabes, está nas tuas mãos. Irmãos, se Deus não puder fazer algo por você, isso no seu pensamento, tá? Se no seu pensamento existe algo que Deus não pode fazer por você, eu tenho uma triste notícia para te dar. Ninguém mais pode. Ninguém. Se Deus não puder cuidar da tua casa, minha irmã, se Deus não puder cuidar dos teus filhos, se Deus não puder cuidar do teu esposo, da tua esposa, da tua família, pastores que me ouvem nesta noite, irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, se Deus não puder cuidar daquilo que é seu, ninguém mais pode. Estava dizendo isso para minha irmã de sangue, a irmã Sinara, que inclusive é pastora, que do cuidado de Deus, nós estávamos falando a respeito das coisas da vida, da obra de Deus, e de repente a minha irmã disse assim: Renatinho, né, que ela me chama de Renatinho, quem cuida de nós é Deus. Será que você pode dizer, Deus cuida de mim? Será que você pode dizer, Deus cuida de mim? Oh, aleluia, reconheça a soberania, a grandeza, o cuidado. Terceiro e último, eu encerro aqui. Quando Deus perguntou, poderão viver esses ossos? A resposta do profeta foi: Senhor Deus, tu sabes. No versículo 4, então Deus disse assim, então profetiza. Deus estava dizendo, profeta, então profetiza. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve aí, abre os teus, olha só o profeta dizendo para os ossos, ouve aí, ossos, a palavra do Senhor. Oh, aleluia, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu quero nesta noite, como profeta aqui nesta igreja, profetizar que aquilo que estava morto vai ressuscitar.
Pastor, meus sonhos estavam mortos, vai ressuscitar hoje. Pastor, meu casamento estava morto, vai ressuscitar hoje. Porque o Senhor vai fazer que entre o Espírito, esse Espírito aqui já é com E minúsculo, tá? Com E minúsculo. E vai fazer que o Espírito entre e vivereis. Vai fazer reviver. Reviver é quando algo que já viveu, estava morto, mas tornou a viver. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é a terceira e última situação que eu entendo aqui? Eu encerro com ela. Que esse texto é maravilhoso, esse texto é tremendo. E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando na sua vida através dessa palavra de hoje. Ande em espírito. Reconheça a grandeza, a soberania e a onisciência de Deus. Eu encerro dizendo que tu és profeta, tu és profetiza. Começa a profetizar. Ainda que você esteja no meio de um vale de ossos secos, se sentindo no meio de um vale de ossos secos, começa a profetizar. Profetiza sobre a sua igreja, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu ministério, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua vida profissional, profetiza sobre a sua vida financeira. Profetiza, abre a boca e profetiza. Pastor, mas eu estou vendo tudo dando errado. Profetiza assim mesmo, porque aí vai tudo começar a dar certo. Nós não temos que profetizar aquilo que vemos. Profetizar, às vezes, é dizer aquilo que não estamos vendo. Aquilo que não está acontecendo. Mas você profetiza e passa a acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz, que Deus disse para o profeta, então profetiza sobre este vale. Qual área da sua vida você precisa profetizar para ressuscitar? Qual área da sua vida você precisa profetizar para ela reviver? Fique de pé, você que está aqui. Você que está em casa. Você que está aqui. Traz a sua mente aí agora. Traz a sua mente aí agora. Qual área da sua vida precisa de um milagre? Feche os seus olhos. Traz a sua mente. Deus poderoso, nesta noite, eu apresento cada vida diante do Senhor. Neste culto da palavra, eu quero apresentar cada um dos teus filhos que estão aqui, cada um dos teus filhos que estão em casa, ó Deus, que estão neste momento trazendo a sua mente, ó Pai, trazendo a mente, ó Deus, uma situação, algo que, ó Deus, que talvez estava até esquecido, algo que talvez, ó Pai, estava até essa pessoa já havia desistido, ó Pai, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa trazer a vida novamente, que o Senhor venha ressuscitar esses sonhos, que o Senhor venha ressuscitar esses projetos, que o Senhor venha ressuscitar, ó Deus, restaurar, restituir, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que essa pessoa havia perdido. Deus, nós te pedimos nesta noite, que nós possamos andar em espírito, que nós possamos, ó Pai, entender e reconhecer todos os dias a tua grandeza e a tua soberania. E que nós possamos, ó Pai, profetizar, sermos profetas na nossa casa, as mulheres serem profetisas, na casa, no lar, na família, no emprego, na escola, na faculdade, aonde cada um estiver, ó Pai, que cada um venha ser um profeta, uma profetisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém.